ser cortada de todo jeito. Vai, mas enfim. Será que você ativou mesmo a palminha? Tem que bater 2 vezes, que é pra ativar. E aí pessoal, tudo bem? Então começando aqui mais um podcast, eu sou o José. E eu sou o Davi. E estamos aqui hoje com o Lívio. Você pode se apresentar para quem está assistindo? Com certeza. Prazer estar aqui hoje participando desse podcast, Valecast, junto com vocês. Eu sou Lívio Vasconcelos, advogado. Sou registrado na Ordem dos Advogados aqui no Brasil e na Ordem dos Advogados em Portugal. Sou mestrando em Direito Europeu e Comparado pela Universidade Portucalense, na cidade do Porto. Também sou pós-graduado em Direito do Trabalho, Direito Previdenciário e Direito Tributário e Processo Tributário. E hoje estou aqui e é um prazer falar com todos vocês que nos assistem. Muito legal. Universidade Europeia, como é que funciona isso daí? Pois é, rapaz, nós advogados, né, na verdade os profissionais da área do direito, eles têm que estar em constante aprimoramento, porque devido à globalização, a coisa acontece muito rápido através da internet e isso gera um impacto social e a sociedade precisa constantemente estar se adaptando e o conhecimento ele é fundamental para isso. Então, para que a gente possa atender a contento as demandas da sociedade, os clientes que nos procuram, o que é que eles buscam? Eles buscam o conhecimento, né? E é esse conhecimento que vai trazer solução para o problema que eles nos apresentam. É o que a gente chama de paz social, né, no direito, o bem comum. Então, esse bem comum ele vem através do conhecimento. E aí, buscando esse conhecimento, a universidade, vamos dizer assim, as faculdades, elas nos trazem sementes para que a gente possa ter o primeiro contato com o direito. Mas na universidade, né, no grau acadêmico, a gente tem assim, um conhecimento do direito como um todo e passamos a ter conhecimento de um pouco de cada coisa. E quando vai chegando na reta final da graduação, nós já temos assim condição de saber o que nós gostamos e o que não gostamos, né? Daquela área. Tem gente que acha que o advogado ele tem que estar pronto para resolver todas as demandas. Tudo bem, os médicos também, né? Mas os médicos também se especializam. Por quê? Claro. Porque aquilo é um universo muito amplo, né? E muitas pessoas não sabem que muito do direito que nós vemos aqui, o direito interno que nós chamamos, eles vêm para nós, chegam até nós, recebendo um vento que vem de fora. Influência internacional. Através da influência internacional, os tratados. Então, buscando esse conhecimento para melhor atender as demandas da minha clientela, eu vi que era preciso buscar uma capacitação, né? Então, procurei um mestrado. E procurei um mestrado fora do Brasil. Por quê? Porque fora do Brasil, nós temos conhecimentos que nós não temos aqui. Por exemplo, Portugal é um país pequeno, é considerado um país, está no rol dos países pobres da União Europeia, mas a qualidade de vida que Portugal oferta para aquela população é melhor do que a que o Brasil consegue ofertar para a população brasileira. Isso é uma realidade dura, mas é verdade. É verdade. Então, esse país de primeiro mundo, que Portugal é considerado um país de primeiro mundo, ele tem acesso à comunidade europeia, que decide muita coisa, né? Inclusive tem participação na OTAN, que é a organização do tratado que cuida da segurança internacional. Então, ali na Europa é onde está assim, o berço da maioria dos tratados que nós conhecemos, que influenciam o nosso direito interno. Então eu vi esse mestrado na Universidade Portucalense e resolvi me inscrever para poder participar da seleção, né? E fui aprovado nessa seleção. E o nome do mestrado é Mestrado em Direito Europeu e Comparado, para que eu possa ter uma noção do direito europeu e mais para o final, né, na hora de apresentar a minha dissertação, escolher ali uma área do direito brasileiro para fazer um comparativo, aprofundar ainda mais e expandir esse conhecimento, né? Caramba. Interessante, né, esse vínculo? Mas uma dúvida aqui que eu tenho. O direito europeu, por mais que ele ainda influencie o direito brasileiro, ainda tem várias distinções, claro?
Distinções como assim que você fala? Eles ainda são bem diferentes. Por exemplo, as leis aqui não são iguais às leis de lá. Por causa das demandas sociais? Pois é. É. Não, é assim, onde tem gente, as demandas são as mesmas. Certo? Então, as mesmas áreas do direito que tem no Brasil, tem lá. O que vai diferenciar é o ordenamento jurídico e aquela organização. Primeira instância, segunda instância, os órgãos, os nomes eles mudam um pouco e a organização muda. Mas o direito em si é o mesmo, praticamente, né? E uma coisa que a gente observa é que Portugal e Brasil são países irmãos. Sim. Eles têm culturas parecidas, né? Embora a cultura brasileira passe por algumas mazelas que são resultado das políticas públicas adotadas ao longo dos anos, né? Mas uma coisa que nos aproxima bastante é a língua, o idioma. Então, por exemplo, se eu quero estudar o direito europeu, nada melhor do que começar por Portugal, porque o texto que eu vou estudar, as leis, tudo, o diálogo com os professores é um português diferente, mas é um português entendível. Ainda é o português. Ainda é o português, é uma variação de português, mas é o português. Sim. Tá certo? E assim a gente vai em busca, né, desse conhecimento, onde ele estiver, né? Mas os profissionais que tem hoje no Brasil, você acha que se todos eles quisessem fazer, por exemplo, esse curso, né, esse mestrado nessa universidade aí portuguesa, iria ser útil em qualquer âmbito do direito brasileiro? Sempre ia somar? Ah, sempre vai somar, com certeza. Por exemplo, não só a pessoa que sai do Brasil para Portugal, mas uma pessoa que sai de Portugal para os Estados Unidos, ou uma pessoa que sai dos Estados Unidos para a Índia. Então, qualquer pessoa que faça esse movimento de integração cultural, é como se a mente daquela pessoa ela expandisse a um ponto em que ela não volta mais, sabe? Porque nós temos aqui a nossa cultura, né, de municípios, estados, né, e o país. Quando você vai para outro lugar, já é outra organização. A forma como aquelas pessoas tratam, por exemplo, a sua cultura religiosa, certo? A sua cultura social mesmo, convívio familiar, isso muda bastante. Então, no momento que você sai da sua cultura e se insere em outra cultura, você está se abrindo para conhecer algo que realmente é novo, embora pareça, embora tenha alguma semelhança, mas realmente é novo. E você não volta mais àquele estado, você vai voltar com uma experiência que você não tinha. Porque se você sair daqui de Parnaíba para fazer um mestrado em Teresina, não vai mudar muita coisa, né? Você vai conhecer lugares novos e tal, mas como é que se diz? O sotaque é o mesmo. Como é que se diz? As gírias são as mesmas. A história é a mesma. Se você sair daqui, porque o Brasil é um país muito grande, tem dimensões continentais, né? Se você sair daqui e ir para o Rio Grande do Sul, por exemplo, você já vê muita coisa diferente, né? Muita coisa diferente, o idioma é diferente, os costumes já são diferentes. E se você sair daqui, por exemplo, aqui no Brasil é comum a gente pegar uma vaca, né, matar e transformar ela em alimento. Na Índia não. A Índia é uma vaca para o trânsito porque ninguém mexe com ela. É um animal sagrado. Então você já começa a ver muita coisa que é diferente e para você é disso, meu Deus, como é que pode? Esse povo trata isso dessa forma, né? Porque você faz uma comparação cultural, um choque cultural, né? E esse choque cultural ele vem e participa de você. A partir daquela experiência ela participa de você. Porque quando você vê algo que realmente funciona, por exemplo, você sai daqui do Brasil, né? Eu que fui estudante, pegava ônibus para ir para a faculdade e tudo. Então, como é que a gente faz? A gente compra o bilhete, né, do ônibus, ou você compra lá na hora ou compra antes, né? Aí você entra e passa por um fiscal, o fiscal vai fazer aquela fiscalização e a catraca libera você, né? Você vai em Portugal, por exemplo, os ônibus não têm catraca. Então, o ônibus é limpo, parece novo, muito organizado, não tem catraca. Então, eles partem do princípio da confiança, presumindo que você colocou o crédito no seu cartão e na hora que você foi entrar, você pagou e o cartão tinha o crédito. Aqui não ia me dar muito certo.
Pois é, e quanto você pega assim, o mapa da Europa, por exemplo, e Portugal está aqui na pontinha, assim, quanto mais você sobe, mais evoluída é a sociedade daqueles países, mais organizado. Tem países que você não paga transporte público, por exemplo. Então esse tipo de experiência, ele não sai de você, e é natural você fazer um comparativo. Meu Deus, olha como é que isso aqui funciona. Aí você olha lá para o Brasil, aqui para o nosso país, vê, pô, isso aqui não funciona no Brasil. Mas isso aqui já no Brasil já é bom, lá no país deles não é. Por exemplo, a Lei Maria da Penha, violência doméstica. Lá ainda é uma coisa que eles ainda não têm assim, um combate tão forte. Agora, que tá, uns tempos para cá que está começando. Nós já demos alguns passos nesse sentido. Até porque vem da demanda social, né? Esse tipo de questão. Exatamente. Então é natural, por isso que eu escolhi também esse mestrado, né, para fazer esse mestrado em direito europeu e comparado. Então eu vou pegar o direito europeu e comparar com o do meu país, tá certo? Barulho agora não foi? Estão ouvindo coisa ali. Mas se eu, por exemplo, me formo aqui, né, começo nessa advocacia, se eu quisesse para Portugal, pelo que você já conhece o direito português e direito europeu no geral, é muito difícil eu aprender o direito português com a base que eu tenho daqui e começar a exercer a profissão lá? Como é que funciona? Não é que seja difícil, é algo novo. E tudo aquilo que é novo exige, né? Exige da gente. Então, com licença, só. Claro. Então, por exemplo, um advogado, uma pessoa pode se formar em direito em Portugal e se inscrever na Ordem dos Advogados do Brasil e exercer a advocacia no Brasil. E uma pessoa que se forma no Brasil, ela pode também se inscrever na Ordem dos Advogados e exercer essa profissão lá. Isso graças a um acordo, né, um tratado internacional que foi firmado entre o Brasil e Portugal, chamado de Tratado da Amizade. Não é fofo. Porque realmente são duas nações amigas, né? Na verdade, assim, Portugal descobriu o Brasil, né? Invadiu, colonizou. Pois é. Mas isso é uma coisa que já faz tanto tempo que não é para ser hoje motivo de ranço entre essas duas nações, né? Até porque já tem muitos anos que existe uma troca entre Brasil e Portugal muito forte, troca de conhecimentos. Então, esse tratado da amizade, ele veio formalizar o que já existia, que é a vinda de brasileiros para cá, para trabalhar, né? E vice-versa. Portugueses que casam com brasileiros, brasileiros que casam com portugueses, e assim sucessivamente. Parnaíba tem, né, pessoas que foram casadas com portugueses, separou e voltou para o Brasil, mas teve essa experiência. E isso antes do Tratado da Amizade. Né? Então esse Tratado da Amizade, ele veio trazer uma série de regulamentações. Então assim, são situações que já existiam. Vamos melhorar isso aqui, vamos transformar num acordo entre essas duas nações. Então esse acordo aconteceu no ano 2000, na cidade de Porto Seguro, e em 2001 o Brasil promulgou esse tratado, né, através do decreto 3.927, certo? Então esse tratado, o que é que ele fez? Ele reconheceu essas situações, reconheceu essa amizade e trouxe um dever de cooperação. Cooperação financeira, cooperação educacional, cooperação profissional, de saúde e de seguridade, meio ambiente, outra série de questões. Ele é um tratado, tem cerca de uns 50 a 60 artigos, entre 50 e 60 artigos, mas ele é bem completo, ele é bem completo, assim, pegando situações que já vinham acontecendo e que vinham dando certo, e outras que não estavam dando tão certo e precisavam ser melhor regulamentadas. E uma das coisas que esse tratado veio regulamentar foi justamente isso. Então, hoje é muito comum brasileiros saírem de Portugal para fazer faculdade, para fazer pós-graduação, mestrado, doutorado, né? É muito comum isso aí. E isso foi de 2001 para cá, né, que houve esse aumento, esse boom. Então, você tem lá universidades públicas, você tem universidades particulares, e elas têm, cada uma tem o seu processo seletivo. E você pode se habilitar em um desses processos seletivos e fazer um mestrado, por exemplo. E a base disso é o Tratado da Amizade, tá certo?
Então, o que é que acontece? Houve aqui, esse tratado fixou o dever das faculdades, do governo brasileiro trabalhar junto ao seu Ministério da Educação e Portugal trabalhar também a criação de leis que possibilitassem a abertura para brasileiros e a abertura de portugueses, vice-versa. Então, hoje é muito comum também, tem alguns institutos brasileiros até, que organizam congressos lá, levam membros do Supremo Tribunal Federal e de outros tribunais, né? Membros do Ministério Público, e organizam cursos, e você pode ir até Portugal para assistir esses cursos, ou pode assistir de forma virtual também. A internet veio possibilitar uma série de coisas que, né, antes a gente não imaginava. Então, esses institutos, eles usam isso, alguns utilizam até para captar recursos públicos, para organizar, e a base, né, o fundamento legal disso é o Tratado da Amizade. Logicamente, o Ministério da Educação vai ter outra lei, né, com certeza lei, portaria e tal, que organiza tudo isso. Então, cada segmento já está organizado. Isso falando do meio acadêmico, né, falando do meio acadêmico. E também a questão da advocacia. Existe essa reciprocidade. Daí porque esse nome, né, que é utilizado, reciprocidade. A reciprocidade é porque esse tratado fixou um acordo onde o que um fizer, o outro vai reciprocamente fazer igual. Então não é assim, existe o tratado, vamos começar a regulamentar tudo. Não. Portugal entendeu de regulamentar, por exemplo, a lei da nacionalidade, que facilita o casamento entre estrangeiros e nacionais portugueses. Por quê? Porque houve um aumento grande de brasileiros casando com portugueses, certo? Então eles criaram uma lei. O Brasil foi lá e também fez uma alteraçãozinha na lei, flexibilizando. Então fica toda hora assim, o que um legisla, passa um tempo, o outro vai lá e legisla também, certo? Entendi. Agora voltando para a Europa, né? A Europa como um todo, ela tem uma legislação um pouco mais homogênea, que em comparação entre a legislação brasileira e americana, imagino, tem bastante diferença, certo? Tem. Aí, o período de adaptação do profissional da advocacia para Portugal e para os outros países, teria muita diferença? Tem, porque é como eu falei, o ordenamento jurídico, que é igual, é a língua e o idioma, mas o ordenamento jurídico é diferente, a organização. Por exemplo, essa palavra lei, eles usam a palavra decreto-lei lá. E para nós aqui, é lei e o decreto-lei vem abaixo da lei, né? Assim, na hierarquia das normas, né? De Kelsen. Então, você vê que lá também adota a hierarquia das normas de Kelsen. Mas a nomenclatura é diferente. O prazo de vigência da lei, né, também o vacatio legis é diferente. Então, algumas coisas são diferentes. O que nós chamamos aqui de primeira instância e juizado especial, por exemplo, eles chamam de tribunal administrativo. Mas, só uma curiosidadezinha aqui. O período de vacatio legis que eles botam lá, quando é especificado, também é 45 dias ou é menos? É mais? Não, é um pouco mais lá. Um pouco mais, né? Um pouco mais. Porque assim, a lei, quando não é especificado, né? Você está falando? Sim, quando é. Lá é 7 dias. 7 dias? Rapidinho. Então tem lei lá que entra, tem lei lá que entra em vigor no dia da publicação, no dia depois da publicação. 5 vezes menos que aqui no Brasil. Caramba. O país é pequeno. O país é pequeno. Certo? Portugal, por exemplo, ele é do tamanho do estado de Pernambuco, ou do estado de Alagoas, não estou bem lembrado, mas só para você ter uma ideia do tamanho. Se você for no mapa, você vai ver. O amigo disse que quando ele foi fazer um tour pela Europa, ele não teve que pegar avião não, foi realmente de carro e dá para ver tudo. Dá. Portugal, por exemplo, se você sair aqui do sul para o norte, em 6 horas você cruza o país inteiro. Aqui 6 horas para você ir para um estado para o outro, né, praticamente. Né? Então o Brasil é um estado muito grande. A Terezinha tem gente para ir 6 horas. De carro, é verdade. Então, assim,
essa questão foi até um dos problemas que deu agora, assim, teve uma situação que ganhou a mídia, né? Teve uma repercussão grande, que foi a questão da suspensão, não foi o encerramento, foi a suspensão da reciprocidade entre as ordens dos advogados, né? Então a ordem dos advogados, ela suspendeu a inscrição de advogados brasileiros. E um dos motivos foi justamente essa questão da diferença do ordenamento jurídico. Porque tinham muitos brasileiros que estavam fazendo a seguinte situação: eles se registravam na Ordem dos Advogados em Portugal, não iam para Portugal, não tinham ligação nenhuma com Portugal, mas ficavam angariando causas aqui no Brasil. E aí o que é que começou a acontecer? Eles ficavam angariando essas causas, pegavam as causas, davam entrada, às vezes dava entrada no processo em Portugal, às vezes não dava entrada. Então, assim, maus profissionais tem em todas as áreas, né, e em todos os lugares. Claro. Certo? Aconteceu também caso, né, de advogado brasileiro pega a causa aqui no Brasil, contrata um advogado lá, entrega a causa para ele, resolver ele lá, e fica aqui como se fosse ele o solucionador, vamos dizer assim, o representante legal, sem ser. Então essa série de situações começou a gerar prejuízos, né, para os representados, no caso os clientes. As pessoas, a pessoa quando procura a justiça, ela está com algum problema da ordem pessoal, financeira, ou qualquer outra coisa que seja. E no momento em que ela procura um advogado, é por isso que existe o sigilo profissional, porque ela abre tudo o que está acontecendo com ela para aquele profissional. E o profissional tem o dever de sigilo, para não espalhar, porque às vezes é uma coisa muito particular, né? A base muito privada da pessoa, assim, né? Às vezes é até um segredo que ela traz consigo há muitos anos e não quer revelar, como no caso de uma paternidade de um filho, por exemplo, né? E ela revela para aquele advogado, aí aquele advogado pega e revela para outro, certo? Entendi isso aqui. Lá, você tem. Então, esse tipo de problema começou a acontecer, os clientes começaram a se sentir lesados, começaram a fazer denúncias na Ordem dos Advogados de Portugal e do Brasil. Então, o que aconteceu? A Ordem dos Advogados de Portugal começou a ver um problema. Que olha, essas pessoas estão dando entrada aqui nos processos, elas não sabem, elas não estão sabendo como é que funciona o ordenamento jurídico aqui de Portugal. Por exemplo, a pessoa dava entrada num tribunal quando era para dar em outro, né? E, por exemplo, apresentava o processo sem ter toda a documentação necessária, aí ficava gerando retrabalho dentro do tribunal, certo? Então esse tipo de coisa começou a acontecer, Portugal constatou aquilo e viu que era um problema. Como é que acontecia esse registro dos advogados? Até esse ano aqui, até março mais ou menos, como é que estava acontecendo? O advogado era formado no Brasil e ele queria se formar na ordem, se registrar na Ordem dos Advogados em Portugal. Ele reunia toda uma série de documentos brasileiros e uma série de documentos portugueses, montava o processo de inscrição todinho, certo? É um processo um pouco complexo de fazer, leva tempo, dá trabalho, a pessoa precisa ficar um tempo dedicado. Então, tem gente que prefere contratar logo outro advogado, né, para fazer esse serviço. Lá no meu escritório eu faço esse serviço de registro profissional, né? Então, peguei de alguns advogados também para fazer esses registros. Então, nós damos entrada nesse procedimento na Ordem dos Advogados em Portugal, eles vão analisar toda aquela documentação e no final eles dão, né, a decisão, certo? O julgamento administrativo favorável à inscrição. O advogado vai fazer o pagamento de uma taxa e a partir dali ele começa a ter um procedimento de inscrição, faz juramento, recebe a carteirinha dos advogados, tudo isso, certo? No entanto, ele já podia exercer a profissão, mas ele não podia assim, se capacitar, porque não tinha um curso que era voltado para esses advogados brasileiros. Restrições, né? Não, ele podia advogar, é como se fosse, recebeu a carteirinha, é contigo.
Entende? É que nem eles faziam o mesmo que a Ordem dos Advogados do Brasil faz, praticamente, né? O advogado inscrito, ele recebe a carteirinha e já pode começar a advogar. Para ele se capacitar mais, ele precisa pagar um curso, para ele fazer um curso, ou então ele fazer os cursos que a própria OAB disponibiliza. No entanto, a Ordem dos Advogados lá de Portugal, ela não tinha um curso voltado para esses advogados brasileiros para explicar para eles o que era um tribunal administrativo, o que era um tribunal penal, como é que funcionava, e eles estavam aprendendo. Entendi, eles se inscreviam lá, aí pronto, vocês têm a carteira, podem advogar aqui em Portugal, mas eles não sabiam como advogar direito Como em Portugal. advogar. Entendi. Exatamente. Então esse era um dos problemas. Mas não era só esse problema. Né? Não era só esse. Outro problema sério que isso trouxe é que o advogado que se registra na Ordem dos Advogados de Portugal, ele passa a ter acesso às demais ordens dos advogados de todos os países da União Europeia, que são 27 países hoje. Caramba! Certo? Então, no caso do advogado que se registra na OAB, ele pode facilmente se inscrever na Ordem dos Advogados da Itália, porque se ele já é advogado de Portugal, automaticamente ele é advogado da União Europeia. Porque o que é a União Europeia? É um acordo entre aqueles países que começou buscando uma união econômica para eles se fortalecerem economicamente e para facilitar a circulação de pessoas e coisas naquele espaço. Então, no momento em que eu adquiro uma nacionalidade portuguesa ou que eu me registro como advogado, isso tudo se abre para mim. Acaba sendo bem vantajoso, né? É bem vantajoso. Então, muitos advogados se registravam na Ordem dos Advogados de Portugal para ter a facilidade de acesso para advogar na Alemanha, né? E isso começou a gerar um problema, porque esse advogado que não se capacitou para Portugal vai querer passar direto para outro país, que é outro idioma, outra cultura. E aí é que vai ter problema mesmo, né? E outra coisa, o que existe entre Brasil e Portugal é o Tratado da Amizade. Isso tudo acontece por conta dessa reciprocidade, que não existe para o Brasil. O Brasil não é membro da União Europeia, o Brasil não tem acordo de reciprocidade para advogados com a Alemanha, com a Itália, o Brasil não tem. A não ser que tenha, mas até onde eu conheço não tem. Então essas portas estavam assim, ou começou a haver uma pressão de cima para baixo, né? A União Europeia começou a ver isso. Não, peraí, como assim? Como assim você está querendo se registrar aqui? Você não fala nem o idioma, né? Tinha gente que queria se registrar em outro país sem falar nem o idioma, sem saber nem o que a gente chama de instrumental, que é para ler documentos, né? Então isso começou a gerar uma série de reclamações direcionadas para outros advogados de Portugal. Mas, com todo respeito aqui, um advogado, certo, que ele faz isso, sem saber ao menos ler o documento, ele chegaria longe, porque ao meu ver ele só ia, obviamente, dar problema lá em Portugal e depois de um tempo ele ia acabar falindo, porque não é possível que ele ia ganhar dinheiro por fazer esse tipo de coisa. Ah, consegue. Consegue? É fácil, consegue. Consegue. É porque também tem os brasileiros, né? Não, consegue porque existe a figura do tradutor. Mas, meu Deus do céu. Tem escritório de advocacia? Não, tem escritório de advocacia que tem tradutor. Cara, mas Eu já precisei de tradutor. Eu já precisei. Mas você conhecia, tipo, todo o resto e tudo, eu entendo, mas o cara sem saber de nada, basicamente, advogar assim. Não, mas por exemplo, ó, tem situações e situações. Não, claro, né? tô pegando um exemplo É que por ele isso realmente não sabe por de isso que nada. é bom a gente explicar. Por exemplo, eu peguei um caso de um brasileiro que casou com uma portuguesa e foi morar em Hong Kong. Caramba. Certo? Então, eles estavam lá em processo de divórcio. Oh, meu Deus. Processo de divórcio. Em Hong Kong. Então, eles contrataram um advogado de Hong Kong, que era o que estava mais próximo, para poder auxiliar eles nessa manutenção. Então, eles contrataram um advogado de Hong Kong, me contrataram como advogado, né, enquanto registrado na Ordem dos Advogados de Portugal. Então, um advogado de Hong Kong, um advogado registrado em Portugal, e eu também respondendo pela lei brasileira e portuguesa, certo? E nessa história, o advogado de Hong Kong precisava de um intérprete, então eles contrataram um intérprete que
que falasse, né, a língua dele. E ali nós ficamos numa videoconferência de dar dor de cabeça em qualquer um. Mas deu tudo certo. Por exemplo, a pessoa procura eu peguei um caso uma vez de uma pessoa que era uma alemã casada com um português que estava pleiteando a nacionalidade portuguesa pela via do casamento. Mas ela ainda não falava muito bem o português. Então, para facilitar aquela coisa toda ali, nós contratamos um professor alemão, né? Para que quando ela não soubesse se expressar, ele expressava. Então isso acontece muito. Tem escritório de advocacia que tem pessoas que falam 2, 3 línguas contratadas trabalhando no escritório. Porque a demanda internacional ela não vai em busca da origem não, das coisas não. Né? Ela vai trabalhar de acordo com que a demanda se apresenta. Se chegar uma pessoa aqui, se uma pessoa entra no meu escritório e ela não fala o meu idioma e eu não sei falar o idioma dela, para eu saber o que ela quer, a gente precisa ver uma forma de eu saber pelo menos o que é. Então hoje em dia tem o Google Tradutor, né? E tem também hoje tem alguns cadastros de pessoas que falam idiomas, que circulam entre a gente já troca experiência um com o outro, tá certo? Então isso é uma prática dentro da advocacia internacional, não é algo estranho. O que ficou estranho foi para os órgãos públicos. Os órgãos públicos. Veio uma pessoa que se registrou enquanto advogado que não sabia nem ler aqueles documentos, certo? Então, no caso, para eles, né, na visão deles, o que era para ser feito? Apareceu uma demanda na Espanha, contrata um advogado da Espanha, que é um advogado registrado lá. É isso que eles querem. Na verdade, é uma reserva de mercado, porque se realmente abrir desse jeito, como é que vai ficar a situação, né? Dos advogados que são formados lá, que passam por todo o procedimento, né? E outro problema que surgiu foi justamente esse. O advogado português, quando ele se forma, ele faz ali 5 anos de graduação, certo? Depois que ele se forma em direito, ele tem que fazer 1 ano de estágio acompanhado. Então, a faculdade ela tem convênio com alguns escritórios de advocacia, mas também daqui, né? não é obrigado a ser conveniado. Ele pode escolher um advogado onde ele vai fazer esse estágio. Então, ele faz esse estágio de 1 ano, aí já dá 6 anos, né? Para depois ele receber uma declaração de capacidade técnica. Então, aquele advogado está dizendo que ele tem capacidade técnica e ética para exercer a advocacia. Então ele vai fazer o exame da ordem. Aí depois ele... É bem diferente daqui que no final do curso você nem terminou ainda, você já faz. Você já está habilitado. Então, esse foi outro problema. Começou a gerar assim, uma ciumeira, né? E com razão, né? Porque se eu sou advogado aqui em Portugal, mas olha o que eu precisei. Aí vem um advogado que se forma lá no Brasil e simplesmente se inscreve aqui, sem precisar fazer estágio, sem precisar ter a despesa que nós tivemos, sem conhecer o ordenamento jurídico do país, entende? Então começou a haver, ficou a OAB aqui no meio, a União Europeia pressionando e os advogados portugueses pressionando por direitos iguais, porque a reciprocidade não estava equilibrada. E aí, como é que pretendem ajeitar isso? Já tem uma conclusão? Vão deixar igual Portugal vai ficar igual aqui, o curso de direito, como vai ser? Então, o que aconteceu, né? Nós falando sobre isso? O que aconteceu? Diversas reuniões aconteceram na Ordem dos Advogados em Portugal. Porque, assim, o que a gente chama de estado lá, eles chamam de distrito. E o que a gente chama de município, eles chamam de freguesia. Então, se você é advogado, se você se forma, você tem que escolher aonde você quer advogar. Aí você se inscreve, se você quer no distrito de Porto, ou no distrito de Lisboa, que é onde está a capital. A maioria dos advogados estão em Lisboa, se inscrevem lá, que é onde tudo acontece de verdade, né? Assim, é a grande capital. Então eles se inscrevem lá, aí eles podem advogar lá. Eles podem advogar fora também, mais uma vez ou outra. Não pode ser uma coisa habitual, uma prática. Senão ele tem que se inscrever na ordem de lá também.
Na Ordem dos Advogados do Brasil é assim também. Exato. Eu sou inscrito no Ceará, para eu advogar aqui eu até posso, uma causa ou outra, mas para se tornar uma coisa E se eu não me engano, frequente, quando se inscreve tem que pagar uma taxa, né? paga uma taxa. Você sempre paga uma taxa. Né? Pois é, então, esses advogados começaram a se reunir nesses conselhos e começaram a questionar isso, porque não é justo, realmente não era justo. Se eu estou fazendo tudo isso aqui para eu me capacitar, aí vem uma pessoa que pode abrir um escritório aqui sem se capacitar, se forma até antes de mim, né? Se inscreve antes de mim, abre um escritório antes de mim, então uma série de coisas começou a acontecer. Aí a Ordem dos Advogados de Portugal começou a estabelecer contato com a Ordem dos Advogados do Brasil para ver um jeito de resolver isso, e conversa vai, conversa vem, que eu sei que foi marcada uma reunião, né, com os conselhos do Brasil, o Conselho Federal do Brasil e o Conselho de Portugal, o Conselho Geral. Então eles se reuniram lá, o advogado presidente da Ordem dos Advogados. Então o Beto Simonetti foi com toda uma comitiva de advogados brasileiros para lá, e eles estabeleceram um acordo por escrito, certo? E o que é que dizia esse acordo? A Ordem dos Advogados estava dando o prazo de 180 dias a contar daquela reunião, 180 dias, para que o Brasil organizasse isso, para tornar a coisa mais igualitária. E o que era? O que era que precisava ser feito? Era justamente isso, fazer com que os advogados passassem por uma prova. Se eles não forem aprovados nessa prova, certo? Ou se eles não quiserem fazer a prova, eles fazerem o estágio acompanhado. E, assim, essa questão do estágio acompanhado, ela ficou assim quase que como uma obrigação, né? Porque você faz a prova e faz o estágio acompanhado. Ou você não faz a prova e faz o estágio acompanhado. Vai ter que fazer de qualquer jeito. Vai ter que fazer de qualquer então, jeito. Então, o que adianta fazer a prova? A prova é como se a pessoa já saísse dali com um respaldo. Por quê? Se ela não fizer a prova, vai constar lá no registro dela como advogada de que ela foi formada no Brasil. Se ela fizer a prova, não. Entende? Então, isso daí gerou, assim, como é que se diz? A Ordem dos Advogados entendeu isso como um preconceito contra os advogados brasileiros formados lá. Aí gerou aquele cabo de força, né? Mas, enfim, ficou acertado de ter a prova e o estágio remunerado. Ou estágio remunerado não, o estágio acompanhado. Tá que certo? É remunerado? Sabe dizer se é remunerado? Não, não é remunerado não. É triste. Não é remunerado não. E nesse estágio, através desse estágio, eles iam buscar solucionar aquele outro problema, que era o desconhecimento do ordenamento jurídico. Então, acompanhado do advogado, o advogado ia explicar para ele como é o funcionamento de cada fórum, né? E explicar, por exemplo, hoje em dia os processos são virtuais. E o processo virtual aqui, os programas aqui no Brasil, são diferentes do de lá. Então ele ia aprender a manusear esse programa. Mas... Tá fazendo uma pergunta sobre isso? Eu vou. Uma coisa que eu ia perguntar. Você não acha que é um pouco problemático, pelo menos ao meu ver, um advogado daqui, certo? Ele é advogado aqui e ele quer ser advogado lá. Ele tem que passar um ano tendo despesa, porque é um estágio que não é remunerado, sendo que ele, ao meu ver, já vai se sentir um pouco abaixo, já que ele já é advogado, só que ele tem que escutar de outro advogado por um ano, obedecer ele, sem receber nada. O que você acha sobre isso? Rapaz, olha, eu entendo que ele está querendo aprender para poder, mas... É isso aí, ele vai ter que deixar de lado. Vai achar a cabeça mesmo. Vai ter que deixar de lado o ego, porque é aquela coisa. Quando eu era estagiário, por exemplo, que eu estava na faculdade, eu passei numa seleção do Tribunal de Justiça e eu ganhava até bem na época, sabe? Pagava bem, a remuneração era boa para um estudante. Claro. Né? Não, eu tô falando... Ganhava bem. Então eu saí, quando eu decidi que eu queria ser advogado, eu saí desse estágio e fui estagiar no escritório de advocacia ganhando 1/3. Só pelo conhecimento, né? Pelo conhecimento. Eu acho muito justo isso. Então, no conhecimento, assim, no escritório de advocacia, eu vi como é que um advogado faz um atendimento. Eu comecei a fazer as minhas primeiras petições iniciais. Legal. Eu acompanhei o processo do começo ao fim. Isso não tem preço.
Eu entendo que não tem né? preço, por isso que eu estou dizendo. Para um estudante, obviamente, nunca vai ter preço. Mas você não acha que um advogado talvez se sinta um pouco rebaixado de ter que fazer isso? Um cara que já é advogado aqui, já conhece todo o direito brasileiro, tem muito processo, ter que ir para lá e ter que passar esse um ano, eu entendo que é necessário, mas é só para saber a sua opinião. Não, a minha opinião, eu já estou registrado, eu não vou passar por isso. Eu não vou passar por isso, né? Mas no caso, se eu precisasse, por exemplo, eu decidindo que eu quero trabalhar com direito internacional, que lá é uma área boa, onde eu posso estar desempenhando a minha função, e se isso for um objetivo para mim, isso aí é detalhe. Legal. É porque isso é um plano para toda uma carreira, né? É detalhe. Sim. É aquela história, a pessoa que vai correr uma maratona, né, dos 100 metros, 100 metros é tão pouquinho, né? É tão pouquinho, mas quanto tempo ela passa treinando antes daquilo, né? Abrindo mão de quantas coisas para ela chegar naquela raia, correr 100 metros e no final o nome dela ir para o Guinness Book, ela ganhar um prêmio, ganhar uma medalha, muda a vida da pessoa toda. Então é aquela coisa, ó, eu achei interessante isso, porque quando eu resolvi fazer um mestrado, eu tinha um objetivo. Quando eu resolvi me inscrever na aula dos advogados portugueses, eu também tinha um objetivo. Isso vai passar uma régua naquelas pessoas que estavam querendo simplesmente ostentar um status, simplesmente querendo, visando os honorários de forma indiscriminada, sem prestar atenção, sem dar o devido cuidado com as partes. Então, eu sou a favor, eu concordei. Esse último argumento me convenceu mais. Até porque ó, o que aconteceu aqui não foi o encerramento dessa reciprocidade entre as ordens. Tem muitas instituições aí, veículos de comunicação, divulgando que acabou o acordo de reciprocidade, a Ordem dos Advogados do Brasil não pode mais autorizar advogados a se inscreverem em Portugal, a Ordem dos Advogados de Portugal decidiu unilateralmente, né, encerrar o acordo de reciprocidade. Então, quando a Ordem dos Advogados de Portugal começou a ver que a coisa não ia acontecer dentro do prazo, eles tomaram logo uma decisão e resolveram o problema deles. Tá certo? E aí a Ordem dos Advogados está tentando ver um jeito de resgatar, de recuperar. Mas por que demorou? A Ordem dos Advogados do Brasil demorou? Porque eu, na minha visão, eu acho que eles não entenderam a urgência que estava tendo lá. Então, a Ordem dos Advogados precisou reunir os advogados do Brasil, o conselho, para poder analisar, votar aquela matéria, ver como é que eles iam fazer. E nisso aí o prazo foi passando, certo? E a Ordem tomou a decisão. Então, o que a Ordem fez? O acordo de reciprocidade para registro de advogados brasileiros aqui em Portugal está suspenso. Quando a Ordem dos Advogados do Brasil resolver, nós voltaremos a conversar. Então, se for resolvido e dessa conversa for reatado, né, esse acordo de reciprocidade, ótimo, os brasileiros vão poder continuar se registrando e trabalhando. Eu acho válido porque tem muitos advogados que têm o pensamento de morar em Portugal, tem advogados que têm o pensamento de acrescentar o nicho internacional no seu escritório de advocacia, e são pessoas sérias, certo? No entanto, agora, infelizmente, né, eles vão ter que passar por uma peneira um pouco maior. Essa prova que Portugal está querendo aplicar é basicamente o ordenamento jurídico português. É o conhecimento mínimo do ordenamento jurídico português. Não é nada assim muito complexo, não. Pelo que eu venho conversando com os advogados de lá, é isso. Nós não queremos, não existe assim uma vontade de impedir os advogados brasileiros. Portugal hoje tem cerca de 34 mil advogados. Desses 34 mil, 9% são brasileiros. Então é uma quantidade até boa. Né? Além dos advogados, tem alguns serviços em Portugal que podem ser feitos por outra classe profissional, que são os solicitadores. É como se fossem os despachantes aqui no Brasil, né? Existe essa regulamentação dos despachantes. E lá também existe essa figura, mas o nome é diferente, são os solicitadores. Eles têm autoridade para
resolver processos administrativos perante a Seguridade Social, processos administrativos de trânsito, processo administrativo dos cartórios, processos cartorários. Então eles são como se fosse uma concorrência direta dos advogados lá, e a quantidade é grande também. E o que é que aconteceu? Essa ordem dos solicitadores também era quem fazia muitas críticas a esses advogados. Logicamente a concorrência acaba influenciando nessa história, não é? Então, ainda tem uma coisa interessante que esse tratado da amizade trouxe, que eu acho interessante falar, que é a oficialização de uma entidade que foi criada um pouco depois também, que foi a Comunidade dos Países de Língua Portuguesa. Não é só Brasil e Portugal que fala a língua portuguesa, né? Cabo Verde, Angola, eu salvo engano, são 17 países que falam a língua portuguesa. E esses países também têm interesse nesses acordos de reciprocidade. Porque, assim, Portugal pode ser pequeno em comparação ao Brasil, pode ser maior do que esses outros países e tudo, mas Portugal tem uma coisa que eles não têm, os demais não têm, que é o status de primeiro mundo, onde transporte público funciona, saúde funciona, seguridade é boa, a qualidade de vida, as escolas funcionam. Então Por que só a seguridade você falou é boa e o resto disse que funciona? Hã? Não, a seguridade não, porque a seguridade do Brasil, na minha visão, na minha visão, a seguridade do Brasil também funciona bem. Inclusive, uma das coisas que esse tratado fez foi trazer a possibilidade de um brasileiro, por exemplo, que já vem trabalhando, e ele já tem um período contributivo, certo? Se ele decidir morar em Portugal, ele pode solicitar uma nacionalidade ou um visto, né? E ele vai morar lá. E ele pode trazer esse período contributivo para a Seguridade Social de lá. Legal. Então, trabalhando lá, ele só faz complementar o período e tudo. A Seguridade do Brasil, ela funciona. Agora, nós podemos dizer que ela é boa? Nós que estamos na prática, o que é que nós vemos na prática? O meu escritório também trabalha com direito previdenciário, certo? E o que é que nós vemos? Demora no atendimento, demora no despacho final, né, a decisão final, demora na marcação das perícias. Inclusive o estado do Piauí está com uma defasagem muito grande, certo? Para marcação de perícias. A pessoa que procura um benefício por invalidez temporária, ela está sem conseguir trabalhar. E para ela ter direito àquele benefício, ela precisa passar por uma perícia, e a perícia vai ser marcada daqui 6 meses. Então, como é que eu posso dizer né, outra coisa, que ela funciona? Os tribunais lá de Portugal, eles também são tão sufocados quanto daqui? Tem tanto processo assim lá também? Lá as coisas estão melhores, né? Para você ter uma ideia, o direito de arrependimento de uma compra em Portugal, ela vai de 15 a 20 dias. Só? O direito de arrependimento. Só que Portugal não tem uma lei que trata do direito do consumidor. Essa lei do arrependimento, ela é como é que se diz, uma obrigatoriedade. Então, se a pessoa comprou e ela chega no estabelecimento e quer devolver o dinheiro de volta, não existe discussão por isso. Caramba. Então, existe uma unidade jurisdicional em cada bairro, praticamente para atender as demandas daquele bairro. Uma coisa pequena, né? Um processo de complexidade mediana, ele demora 6 meses com recurso e tudo. Enquanto aqui no Brasil a gente vê a média processual para causas de baixa complexidade que vai de 3 a 5 anos. Causa de direito do consumidor é um exemplo disso, né? Então a justiça funciona. Não existe crime em Portugal da pessoa colocar um revólver no seu rosto e levar seus pertences pessoais. Então, por isso que as pessoas falam da qualidade de vida, porque a criminalidade que a gente vê hoje aqui no Brasil e que a gente até já se habituou, como se fosse normal, tem gente que é roubado o celular na rua e não vai nem na polícia fazer o registro, porque não dá em nada. Quer dizer, a própria população ela já não confia
ela já não confia. Embora as instituições sejam sérias, embora as instituições estejam se empenhando, o que é que a gente vê? É que não tem condição de atender o grande volume de criminalidade. Não é que não tenha, não é que o trabalho não tenha sido feito, não venha sendo feito com qualidade, não é isso, é porque a demanda, o volume de criminalidade é muito alto. Então, Portugal ainda não tem isso e nem, acho que dificilmente terá, porque é um dos critérios para fazer parte da União Europeia, é você reduzir a corrupção e você reduzir o índice de criminalidade no país. Se não tiver isso aí, não entra na União Europeia. A paz é um elemento fundamental para ser um Estado-membro da União Europeia. Tá certo? As perguntas? Uma das perguntas que fizeram aqui foi qual a maior dificuldade que os brasileiros enfrentam ao processo de imigração, no processo de imigração. A maior dificuldade, olha, uma das dificuldades é o idioma. Depende muito, né? Essa pergunta ela é muito abrangente, porque depende para onde a pessoa quer emigrar. Para Portugal. Para Portugal, por exemplo. A imigração para Portugal, ela vai passar basicamente por uma adaptação. Embora seja parecido, a alimentação é um pouco diferente, né? O tempero, o que mais? O clima é um pouco diferente. A questão cultural, educacional das pessoas é um pouco diferente. Por exemplo, o brasileiro, quando ele quer dizer uma coisa, se você tiver colocado esse copo aqui, só um exemplo, no lugar errado, o brasileiro vai chegar para você e vai dizer assim: pô, olha, aqui nós não temos o costume de colocar o copo assim. A próxima vez que você for botar o copo, você, por favor, bote ali. Em português ele é direto. Aqui não é o lugar que nós aceitamos colocar o copo, coloque ali, tá? É assim. E que para muitos brasileiros, não é rude, né? Para muitos brasileiros é como se fosse assim ignorância, né? Pois é muito bruto, né? Muito ignorante, mas não é, o jeito deles são diretos, eles não fazem arrudeio para dizer as coisas. E aí, assim, depende também de como a pessoa quer emigrar. Uma coisa é você imigrar com um visto. Se você tem um visto, você vai ter uma autorização temporária para estar ali, certo? Se você vai migrar obtendo a nacionalidade, é diferente. Você é um brasileiro, mas para Portugal, você é considerado um português. Você tem uma nacionalidade, então você tem acesso a todos os direitos e deveres. Pode votar, você votar. Aí é outra história, né? Então você não vai precisar assim passar por certas peneiras. Por exemplo, tem alguns distritos de Portugal que tem uma cota para a contratação de pessoas, para garantir que as vagas de emprego elas vão ser primeiramente ofertadas para portugueses e só depois para estrangeiros, certo? Então, assim, os maiores entraves que eu vejo são esses. Depende mais da forma como a pessoa quer ir do que o entrave em si, né? A próxima também é muito legal. Como é feito o processo de busca por um parente com a nacionalidade desejada? Bom, esse é aquela coisa. No meu escritório, né, nós trabalhamos em parceria com uma equipe de genealogistas. Inclusive o genealogista que nós trabalhamos, para mim é uma honra, né, trabalhar com ele, que é o Dr. Assis Arruda, que é uma pessoa que já tem 50 anos dedicados à genealogia, já tem mais de 40 livros escritos, então é uma pessoa que tem doutorado, tem propriedade. É uma das pessoas assim muito reconhecidas dentro de Portugal por já ter trabalhado resgatando vínculos de pessoas, né, com Portugal. E no caso desse, se for uma família que a genealogia consiga alcançar, a genealogia consegue ajudar a pessoa a montar essa árvore genealógica, certo? E através dessa árvore genealógica eu vou saber quem é o meu pai, quem é o meu avô, quem é o meu bisavô, até eu chegar no português. Então, no momento em que eu souber quem é o português, aí eu preciso saber aonde esse português nasceu. Sabendo aonde esse português nasceu, a gente entra em contato com os cartórios, certo? E solicita uma segunda via da certidão de nascimento. Mas assim,
uma coisa que ajuda muito a pessoa e a equipe de genealogia é o diálogo familiar. Porque, às vezes, tem um primo que sabe mais de um avô da gente do que a gente. É verdade. Tem um tio meu que conhece mais o meu pai do que eu, né? Então é muito importante a pessoa chegar, eu vou ver aqui quem são os parentes que estão vivos aqui, e entrar em contato com todos esses parentes vivos, para saber todos os detalhes, como é o nome, com quem casou, ele nasceu, quando veio para cá, né? Se tiver vindo para cá e tudo, e vai conversando e vai anotando aqueles dados. Isso vai facilitar muito o trabalho de busca da certidão. Às vezes até na própria família a pessoa encontra, como já teve o caso de uma pessoa de Goiás, entrou em contato comigo com essa história. Ela sabia que tinha uma pessoa da família que era portuguesa, ela não estava lembrando bem se era o bisavô ou era a bisavó, porque ela não teve contato. Então ela foi, contratou a equipe de genealogia toda, a gente estava fazendo a busca, quando de repente ela foi para um evento da família, e lá estava uma tia que fazia muitos anos que ela não via, tinha visto, era criança, e conversando a tia falou: olha, o seu bisavô, né, ele gostava muito de falar assim, porque ele veio de Portugal e lá em Portugal falava assim. Aí ela, quer dizer que quem veio de Portugal foi ele? Foi ele que veio de Portugal. Pois eu estou em busca de descobrir. Eu contratei até uma equipe de genealogia, toda essa coisa. Aí a pessoa falou assim: tem uma prima nossa que tem uma certidão dele. Tem uma certidão dele. Aí ela pegou, mandou a certidão, e com essa certidão nós demos entrada no pedido de nacionalidade da pessoa. Então, antes da genealogia e da busca cartorária, o diálogo familiar ele é fundamental. Legal. Certo? Parte do diálogo familiar. E agora a gente vai para a última pergunta, que também é uma dúvida minha. Existe algum canal informativo sobre universidades portuguesas? Caso, por exemplo, eu queira pesar alguma universidade portuguesa para fazer essa ligação, sabe de algum? No próprio site do Ministério da Educação tem a relação de todas das universidades, mas também... O site do Ministério da Educação brasileiro, né? Não. Português. Português. Tá. Você pode chegar no Mestre Google, aí você coloca Portugal, universidades, faculdades, vai dar lá um bocado de instituições, onde você pode já estar entrando em contato até por e-mail. Aceitam até o Enem, vários. Alguns aceitam Enem. Tudo. Legal. Vale a pena para quem quer fazer também um planejamento para a docência, né? Porque é uma coisa interessante, é que Portugal tem alguns mestrados que são híbridos. Você pode fazer uma parte presencial e uma parte à distância. Isso daí para quem está trabalhando, para quem já é casado, tem filho, já facilita bastante, né? Mas tem aqueles também que são integrais, você tem que ir e ficar lá, certo? Uma pesquisazinha no Mestre Google você já encontra muita coisa. O seu foi à distância ou foi presencial? O meu foi assim, foi à distância. Foi à distância, também. certo. Eu fui para lá, eu passei um mês, depois passei mais um mês, e quando for para apresentar a dissertação, aí preciso ir lá, para apresentar presencialmente, certo? Mas também foi assim por causa da pandemia. Agora faz mais sentido também. Certo? E o MEC aqui no Brasil, ele não autoriza, né, mestrados assim. Eu não sei como é que está a situação hoje, depois da pandemia, né, mas não autorizava. Portugal também não. Né, então passou a ter uma flexibilização por conta da pandemia. Pois mas isso aconteceu em várias áreas pelo que eu vejo. Bem, eu acho que é isso. Nosso tempo está quase no limite, infelizmente. A gente conseguiu abordar bastante temas, certo? Então, acho que o Tom já vai ficando por aqui. Mas antes disso, tem uma palavrinha final que você quer dar para quem está assistindo o vídeo, pessoas que estão começando o curso de Direito, algo que você queria ter ouvido, uma dica? É seu. A dica que eu tenho para os estudantes, né, de Direito é que façam um curso de oratória, porque a oratória é fundamental, certo? Para o exercício da advocacia, para qualquer cargo jurídico, a oratória ela vai ser capaz de estabelecer melhor no mercado profissional. E se você tem esse plano, né, de ter uma experiência internacional,
saiba que existem pessoas que dão consultorias nesse sentido, né? Consultoria educacional, consultoria jurídica, e hoje em dia o acesso ao conhecimento está muito mais facilitado. E é possível qualquer advogado acrescentar na estrutura do seu escritório esse nicho que é o direito internacional. Tem o ramo, né, da obtenção de nacionalidades, tem o direito comercial, as arbitragens. Então é uma área muito vasta e o leque de clientes ele não fica restrito a um único país. Você pode captar clientes de forma legal em diversas partes do mundo. Então hoje em dia, para quem quer o conhecimento está acessível, né? E por falar nisso também, eu quero fazer aqui um registro do meu escritório, né, que é o Vasconcelos e Magalhães, Advogados Associados, que nós atendemos presencialmente na cidade de Sobral, no estado do Ceará, e na cidade de Parnaíba, no Piauí, mas atendemos virtualmente de qualquer lugar do mundo. E tem o nosso site também, onde você pode estar entrando, agendando uma consulta ou tirando alguma dúvida ou outra, porque nós trabalhamos com registros profissionais de advogados e médicos, né, e outras classes também. Trabalhamos com a obtenção de vistos e nacionalidades e certidões, né, a nível internacional. E lá também você vai ter uma série de informações a mais a respeito desse serviço, que pode ser útil para você e para alguém que você conheça, que é o site www.vasconcelosmagalhães.com.br. E eu agradeço aqui o convite, né, ao pessoal aqui do Vadcast. Eu agradeço por ter aceitado participar. E foi um prazer estar aqui com todos vocês hoje. Forte abraço. Então é isso, pessoal. Estou finalizando aqui o podcast, esse episódio. Não esqueça de se inscrever, curtir e compartilhar.